Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria e filosofia do direito e hoje eu vou falar a respeito do que seja uma constituição, ou melhor, qual o conceito de constituição para o filósofo grego Aristóteles. Esse conceito é fundamental porque ele ainda norteia o nosso conceito de constituição nos dias de hoje, em que pese Aristóteles considerar a Constituição muito mais a situação em que a comunidade política se constitui, quais os seus valores e instituições para isso, do que como nós hoje em dia consideramos uma Constituição escrita. Contudo, a Constituição escrita nada mais é que um texto que assegura que esses valores da comunidade e a atribuição do poder numa comunidade seja declarado formalmente em um texto escrito ou não escrito, pode ser costumeiro, por exemplo, no formato de lei, o que traz certamente vantagens. Vamos ver o que é Constituição em Aristóteles. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito, teorias da justiça e muito mais. Aliás, eu tenho uma playlist aqui no canal que conta com a presença de 6 outros professores em que nós debatemos a ética e a política de Aristóteles. Estamos pensando, inclusive, em lançar um livro a respeito dessa playlist. Confira aqui no canal Leandro Cordioli. Sem mais demoras, o que é uma constituição para Aristóteles? Bem, essa é uma pergunta que primeiro eu acho a gente deveria responder: o que é uma comunidade política para Aristóteles? Aristóteles diz que o ser humano sobrevive em família, ou melhor, se une em família para sobreviver, para buscar aquela sobrevivência do dia a dia. Contudo, isso não é suficiente. Muitas vezes essas famílias na antiguidade se juntavam em aldeias e depois disso essas aldeias se juntavam numa comunidade maior, que é a comunidade política. Para Aristóteles, a comunidade política é a comunidade de todas as comunidades. Você pode pertencer, por exemplo, a um grupo de estudos, a uma universidade, a um trabalho, se você trabalha numa empresa, ou a um clube desportivo, ou mesmo a um bairro e uma associação de bairro. Cada uma dessas comunidades é uma comunidade parcial que você integra como membro e que busca alguma finalidade. Por exemplo, a sua associação de bairro pode procurar resolver os problemas do teu bairro, de segurança, limpeza e outros problemas que são próprios do teu bairro, ou o teu clube desportivo pode ser um clube desportivo de futebol, ou prática de karatê, ou uma arte marcial, e aí o bem que vocês procuram nesse grupo é o treinamento e se desenvolver nessa atividade física, ou mesmo um grupo de pesquisa ou uma universidade que o que busca é promover o conhecimento e o ensino e a aprendizagem. Todos esses grupos, eles têm um bem comum. No caso, por exemplo, da universidade, a busca da promoção do ensino, da aprendizagem e do conhecimento. Esse é um bem que une tanto professores, alunos, diretores e todos aqueles que trabalham para que essa universidade funcione. Contudo, Aristóteles vai dizer que essas comunidades menores, que começam com a família, mas que podem envolver associações, grupos e outras tantas comunidades, elas se submetem a uma comunidade que é uma comunidade completa, isto é, a comunidade que envolve todas as outras comunidades e não é envolvida sob nenhuma outra comunidade. É ela, inclusive, que dita as regras para essas outras comunidades. E essa é a comunidade política. A comunidade política é a comunidade completa que é autogovernada e que envolve todas as comunidades. A finalidade da comunidade política, quando ela é apropriadamente constituída, quando ela tem uma boa constituição, é o bem comum. De um modo rápido, eu posso dizer para vocês que Aristóteles considera que o bem comum é o bem verdadeiro de cada um dos cidadãos que integra essa comunidade política. Não apenas dos governantes e nem apenas dos governados. Então, para Aristóteles, o bem comum não é apenas a busca da sobrevivência ou a defesa contra agressões exteriores ou interiores na comunidade política. O bem comum envolve a felicidade das pessoas e dos seus cidadãos. Vale a pena notar nesse intuito que felicidade aqui não é apenas alegria, mas Aristóteles entende felicidade como o desenvolvimento das nossas capacidades humanas que se constituem nas virtudes. Então, é um conceito de felicidade, ou melhor, eudaimonia,
que passa também por questões éticas. E é um desafio até para os dias de hoje, se a gente for pensar no direito internacional. Será que existe um direito internacional? Porque o direito internacional, ele é fruto não de uma comunidade completa, mas das relações multilaterais entre diversas comunidades completas que não possuem um governo único centralizado que autogoverne elas. Aliás, nem sei se isso seria desejável nos dias de hoje, né? Um governo mundial. Por isso, Aristóteles vai dizer, inclusive, para haver uma comunidade política, ela deve ser autogovernada, ela deve ser autossuficiente, deve ter autarquia, segundo Aristóteles. E no caso das relações internacionais, isso não ocorre. Aliás, ele tem um exemplo no livro 3 da Política que distingue muito bem o que é bem comum de uma mera relação internacional. Ele diz que a comunidade política quando realmente o bem verdadeiro das pessoas é a finalidade daquela comunidade. Não seria o caso, por exemplo, de etruscos e cartagineses que mantêm entre si um certo nível de comunidade no qual há uma garantia de mútua não agressão e de que aqueles acordos firmados entre as partes sejam mantidos. Ou seja, aqui entre etruscos e cartagineses, existem apenas condições que garantam o comércio entre as partes. Se houvesse uma guerra, não haveria comércio. E se um não pudesse confiar no outro, não haveria comércio. É aquilo que a gente pode definir como justiça, isso é, a manutenção da paz e a garantia da reposição daquilo que foi tomado injustamente. Ou seja, a garantia de que os contratos sejam cumpridos. Para Aristóteles, o bem comum envolve muito mais do que isso. O Estado tem um papel através da coerção, através da lei e através da educação, da paideia, de formar eticamente e politicamente os seus cidadãos. Então, temos aqui o conceito de comunidade e temos aqui o conceito de bem comum. O que vem a ser uma Constituição para Aristóteles? Aristóteles vai dizer que a Constituição ela é fundamentalmente oriunda ou da natureza de um povo, ou dos costumes do povo, do ethos daquele povo, ou mesmo ela pode ser inculcada através da razão. A gente pode adotar inclinações que nascemos com elas, mas também nós desenvolvemos as nossas inclinações através dos hábitos. E, finalmente, a gente pode entender que certas coisas são melhores que outras coisas e, através da razão, a gente pode mudar as nossas inclinações também. E a Constituição, que é exatamente essa situação, esse costume que norteia aquele povo, que aponta para coisas que ele valoriza ou que ele desvaloriza. Por exemplo, existem povos que valorizam a riqueza, existem povos que valorizam terras, existem outros povos que valorizam a virtude e os bons feitos. Existem outros povos, por exemplo, os democráticos, que valorizam a liberdade acima de tudo. Se você é verdadeiramente um democrata, o valor supremo para você é a liberdade. E como Aristóteles diz, como basta a condição de livre para ser considerado cidadão, todos aqueles que são cidadãos, não importa a virtude ou a riqueza, a beleza ou o poder, todos eles que são livres, eles são iguais. Logo, liberdade e igualdade são os valores supremos da democracia. Os principais valores que eu poderia apontar para vocês são a virtude, a riqueza e a liberdade. Esses valores acabam funcionando como critérios de justo distributivo. Uma sociedade, por exemplo, que vive mais perto do litoral, numa planície, ela vai tender a ter valores mais liberais, diria Aristóteles, por exemplo. Outra sociedade que vive em pradarias e possui cavalos, ela terá uma tendência a ter valores mais aristocráticos. Não que seja uma regra, porque, como eu disse, podemos ter uma condição da terra ou do lugar geográfico em que se situa essa comunidade política para favorecer mais valores oligárquicos, aristocráticos ou mesmo democráticos. Contudo, isso pode ser trabalhado através do costume e também através da razão. Por exemplo, uma sociedade que seja extremamente aristocrática pode, ou oligárquica, pode começar a valorizar a liberdade como um valor supremo e, a partir daí, organizar as suas instituições, as suas leis e, no nosso caso atual, nos dias de hoje, a nossa Constituição escrita, para incluir o valor da liberdade como um critério de distribuição de justiça. E sendo mais específico, como assim um critério de distribuição de justiça? Por exemplo, se basta a condição de ser livre para ser cidadão, e esse é o valor da democracia, você vai se tornar um eleitor, ou melhor, todos aqueles que são livres e são cidadãos podem passar a ter direito ao voto. Esse é o caso de uma Constituição democrática. Por outro lado, se fosse uma Constituição oligárquica,
que valoriza a riqueza, seria necessário que você fosse rico para poder votar ou deliberar em uma assembleia. Não basta a condição de pertencer àquela comunidade. E, finalmente, uma constituição aristocrática, por exemplo, é aquela que vai fomentar os guerreiros ou os mais virtuosos, sejam eles na virtude da coragem ou da justiça, e favorecer que esses virtuosos sejam colocados em posição de poder. A partir daí, passa-se a designar as instituições, como, por exemplo, um governo régio, que é um governo por um rei, ou por uma minoria virtuosa, através de um conselho virtuoso, ou uma eleição com uma votação para um Congresso Nacional, onde a democracia será uma democracia representativa, que é algo muito mais democrático. Esses valores passam a ingressar na Constituição como critérios de distribuição de bens e encargos nessa comunidade política. Por isso, a gente pode dizer que uma Constituição, para Aristóteles, é o modo em que os cidadãos vivem, o que valorizam, riqueza, liberdade, virtude, etc., a distribuição do poder nas instituições de modo a equilibrar as partes da cidade, pobres, ricos, notáveis, as pessoas que têm muito conhecimento, muita riqueza, ou que se distinguem das demais. E, finalmente, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. Por exemplo, a Inglaterra possui uma Constituição consuetudinária, ou seja, costumeira, que boa parte dela não é escrita, mas parte de costumes consuetudinários. Eu tenho um excelente podcast gravado com a professora Laura, aqui no canal, no Diálogos em Direito e Filosofia, que ela estudou em Cambridge e fala muito bem a respeito da Constituição inglesa. Se você for pensar, a nossa Constituição brasileira tem como fundamento, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, considera que todos são iguais e, nesse aspecto, ela é muito democrática. Contudo, ela tem um elemento, diria Aristóteles, régio, porque, em que pese nós elegermos o presidente da República, a escolha é democrática, porque basta a condição de ser cidadão e eleitor para poder votar no presidente da República. O modo com que ele exerce o governo não é exatamente democrático, ele não exerce através de um conselho, através de deliberações coletivas, mas ele decide pessoalmente, com auxílio de seus ministros. Então, o presidente da República é escolhido democraticamente, mas exerce o poder de modo régio. Finalmente, Aristóteles classifica as constituições usando dois critérios. O primeiro critério é o critério numérico, de quem está no poder, quem governa, e o segundo critério é o critério qualitativo, para quem governa. Então, a distribuição de poder constitucional, segundo Aristóteles, pode ser o governo por um, por poucos ou por muitos. Se um governa para o bem comum, é uma constituição reta. Se ele governa para o interesse próprio, ela é uma constituição desviada e a pior de todas. Se poucos governam para o bem comum, é uma constituição reta. Se poucos governam apenas para os seus interesses próprios e para se locupletar, é uma constituição desviada. Se muitos governam para o bem comum, é uma constituição reta, mas também, se muitos governam apenas por seus interesses, excluindo a minoria, essa é uma constituição desviada. E das constituições desviadas, pelo menos ela é a menos pior. E esse é o conceito de constituição em Aristóteles, que para nós agora, nos dias de hoje, pode parecer um pouco curioso, porque ele não é um texto escrito, ele é muito mais do que isso, mas ao mesmo tempo é muito esclarecedor, porque a nossa Constituição, se você for pensar, ela não é apenas aquele texto escrito, mas há um espírito constitucional que está por trás dela, que envolve elementos democráticos, aristocráticos e mesmo régios. E é esse espírito que de fato é a nossa Constituição, que é materializado naquele corpo legislativo, ali naquele conjunto de artigos, que é a Constituição Federal da República de 1988, mas que vai muito mais além daquelas palavras ali escritas, porque ela deve representar uma situação, ou melhor, uma natureza, um ethos e um modelo de país o qual nós desejamos. Não esqueça de ver o segundo vídeo dessa série, porque eu vou falar em cada uma dessas constituições em espécie na obra de Aristóteles. Não esqueça também de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos para que eles tenham acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos, professor Leandro Cordioli.